Bonsoir. Boa noite. Nous voici à l'église Baptiste da Curuçá, à Tijuca, à Rio de Janeiro, au Brasil, pour adorer o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na Igreja Batista da Curuçá, na Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, para adorar o Senhor Jesus Cristo. Nous sommes tous très contents de vous accueillir ici, sur l'internet. Nós estamos muito felizes de os acolher aqui e na internet. J'aimerais inviter notre pasteur, Monsieur Israel Belo de Azevedo, qui va vous saluer aussi en ce moment. Eu gostaria de convidar nosso pastor, senhor Israel Belo de Azevedo, que também vai saudar neste momento. Com grande alegria a todos saudamos. C'est avec beaucoup de joie que nous saluons tous. A cada de vocês aqui participantes. Chaque participant. Também aqueles que estão conosco à distância. Et tous ceux que nous écoutent à distance. E a noite se mostra feliz por várias razões. Et dans cette soirée, nous sommes heureux pour plusieurs raisons. Mas a principal. Mais la principale. É a preocupação dos brasileiros. C'est la préoccupation des Brésiliens. Com a evangelização da Europa. Avec l'évangélisation de l'Europe. Particularmente de França. Particulièrement de la France. E eu quero saudar duas pessoas. Je voudrais saluer deux personnes. Que nem sabiam desse culto. Qui n'étaient pas au courant de ce culte. Que estão conosco hoje aqui. Qui sont là ce soir. Pastor Jazi. Le pasteur Jazi. E pastor Natanael. Et le pasteur Nathanaël. Eles vieram para conversar comigo. Ils sont venus pour me parler. Em busca de apoio. Ils cherchent de l'accueil, du support. Para uma missão que está surgindo no Brasil. Pour une mission qui surgit au Brésil. A cruz. La croix. Huguenote. E então nos alegramos com essa feliz coincidência. Nous sommes donc très contents par cette heureuse coïncidence. Eu os convidei então para participar do nosso culto. Je les ai invités à participer de notre culte. E esta é a convergência da noite. Et voilà donc la surprise de ce soir. Que mostra que Deus está nessa missão. Qui montre que Dieu est dans cette mission. Temos toda uma noite de inspiração. Nous aurons donc une nuit d'inspiration. E que a nossa adoração et que notre adoration seja recebida pelo nosso Senhor. Soit reçue par notre Seigneur. Todos são muito bem-vindos. Vous avez tous le bienvenu. Pastor Júnior. Pasteur Junior. E nosso marechal. Et notre ami maréchal. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir aussi deux frères de France au culte franco-brésilien. Esta noite nós temos o prazer também de acolher dois irmãos da França no culto franco-brasileiro. J'aimerais donc vous le présenter. Eu gostaria de lhes apresentar. Monsieur Júnior Pereira Damasceno, pasteur de l'Église Baptiste de Biarritz, en France. Pasteur Damasceno est aussi écrivain, directeur de théâtre et chanteur lyrique. Senhor Júnior Pereira Damasceno, pastor da Igreja Evangélica Biarritz, na França, Igreja Evangélica Batista de Biarritz, na França. Pastor Damasceno é também escritor, diretor de teatro e cantor lírico. À la fin du culte, il nous présentera son livre en português, Crônicas de Dubia. No final do culto, ele nos apresentará seu livro em português, Crônicas de Dubia. Et Monsieur Guy Maréchal, membre de l'Église évangélique de Saint-Paul de l'Édax, en France. Senhor Guy Maréchal, membro da Igreja Evangélica de Saint-Paul-de-Dax, na França.
Monsieur Maréchal est homme d'affaires et écrivain. Senhor Marechal é homem de negócios e escritor. Il nous présentera son livre, également en portugais, Liberto das garras da morte, à la fin du culte aussi. No final do culto, ele nos apresentará também o seu livro, em português, Liberto das garras da morte. Le psaume 106, vers 1, nous dit: Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. O Salmo 106, versículo 1 nos diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nous vous invitons donc à louer l'Éternel avec nous. Nós os convidamos, então, a louvar o Senhor conosco. Convido a todos a se colocarem em pé para a leitura que nós então faremos neste momento, como está no programa que todos os irmãos têm. Alguém não tem o programa? Gostaria de ter? Aqui na frente temos, já acabaram, então temos que acompanhar aqui pelo nosso telão. Então vamos então ler como indicado, primeiramente o grupo, depois os demais. Agora nós todos, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade existiram e foram criadas.
éternel, Pai Celeste, je veux ce soir te rendre grâce. Je veux ce soir te rendre grâce. eu gostaria nesta noite de agradecer. Tu as créé cet univers parfait. Foi o Senhor quem criou este universo perfeito. Et puis le péché est entré dans ce monde, Seigneur. E depois o pecado entrou neste mundo. Pour que nous soyons sauvés, Para que nós fôssemos salvos, tu as jugé digne o Senhor achou bem d'envoyer ton Fils mourir à la croix, de enviar o teu filho para que ele morresse na cruz. pour que nous soyons lavés du péché Para par que son sang. pudéssemos ser lavados dos nossos pecados pelo teu sangue. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire et l'honneur qui te reviennent. Senhor, gostaria de te dar toda a honra e toda a glória que pertencem a ti. Je te demande de bénir ces moments, Seigneur, Abençoa este momento, Senhor, et de bénir individuellement chaque personne de cette assemblée de abençoar individualmente cada pessoa desta igreja. dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Eu vou primeiro falar em francês, em português. É a primeira vez na minha vida que fui convidado a pregar num culto no Brasil em francês. Interessante, né? Me pediram para eu cantar e em francês. Eu faço canto lírico, mas eu canto principalmente em outras línguas e não em francês. Nós encontramos um canto que adaptado mais ou menos para minha voz em francês, que é uma música traduzida do inglês, Before the Throne of God. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Juntos, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Bien, bonsoir. Boa noite a todos. D'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli ce soir. Eu gostaria de agradecer primeiramente On porque m'a vocês demandé d'être court. me acolheram aqui esta noite, me pediram para dar C'est um donc ce testemunho que je vais curto. essayer de faire. É o que eu vou tentar fazer. Je viens d'une famille d'ouvriers. Eu nasci numa família de operária. Nous n'avons jamais manqué de rien, Nunca tivemos necessidade alguma, sauf d'amour. somente de amor. Mon père était quelqu'un de très violent Meu pai era um homem muito violento et maman ne savait pas montrer son amour pour ses enfants. e que nem meu pai nem minha mãe não sabiam como demonstrar o seu amor por nós. Quand j'ai eu 16 ans, Quando eu tive 16 anos, mon père m'a dit qu'il ne pouvait pas me payer des études. meu pai me disse que ele não tinha como pagar para que eu pudesse estudar. Et en Belgique, E na Bélgica, à ce moment-là, le seul moyen naquela época, o único meio de faire des études gratuitement, de estudar de uma forma digna c'était de faire l'école militaire. era de estudar na escola militar. Je suis devenu le plus jeune officier de Belgique. E eu me tornei o jovem mais novo jovem oficial J'ai do exército belga. passé quelques années dans une troupe d'élite. Eu trabalhei alguns anos num grupo de elite Et puis un jour, j'ai quitté l'armée. e dia então eu deixei o exército. J'ai créé un portefeuille d'assurance. Eu criei uma empresa de seguros. Un homme d'affaires très connu Homem de negócios est muito venu conhecido et m'a racheté mon affaire. comprou o meu negócio. Je devais normalement rester chez lui longtemps. Na verdade, eu deveria ficar trabalhando naquela empresa durante muitos anos, Mais j'ai dû le quitter après un an. mas um ano depois eu tive que sair. Tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Vocês vão entender por quê. Puis j'ai rencontré un homme d'affaires français Depois eu trabalhei para um homem de negócio francês qui m'a proposé de devenir directeur général que me propôs que eu me tornasse diretor-geral de la firme Donnet. da empresa Donnet. Donnet sont les fabricants de raquettes de tennis Donnet eram os fabricantes de raquetes de tênis qui ont équipé à ses débuts Björn Borg que no começo fabricava raquetes de tênis para Björn Borg et plus tard André Agassi, e mais tarde para André Agassi, entre autres. entre outros. Après 3 ans et demi, Depois de 3 anos e meio, j'ai décidé de créer mon affaire. eu decidi de criar de novo uma empresa. J'achetais des meubles Eu comprava móveis anciens, des pièces d'architecture, peças de arquitetura, des objets d'art et de décoration objetos de arte e decoração, en Inde, en na Chine, Índia, na China, au Vietnam et en Corée. no Vietnã e na Coreia. J'ai donc eu en tout 35 ans de vie en tant qu'homme d'affaires. Na verdade, eu tive 35 anos de vida como homem de negócios. Quand j'ai quitté la maison de mes parents pour entrer à l'école militaire, Quando eu saí da casa dos meus pais para entrar na escola militar, j'ai rencontré une femme eu encontrei uma mulher que j'ai épousée com quem eu me casei, et qui est devenue la maman de mes 2 enfants. que se tornou a mãe dos meus 2 filhos. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, Não vou entrar muito em detalhes. simplement j'étais incapable de les aimer, Simplesmente eu gostaria de dizer que eu não conseguia amá-los, de montrer mon amour não conseguia demonstrar meu amor por et essas de leur pessoas. consacrer du temps. Eu não tinha tempo para minha família. Je préférais m'occuper de mes affaires Eu gostava muito de cuidar dos meus negócios et de ma petite personne. e da minha pessoa importante. Sur le plan spirituel, No âmbito espiritual, là je n'ai vraiment aucun mérite. eu não tenho mérito algum. Toute mon histoire est l'histoire de Dieu qui me suit. Toda a minha história, na verdade, é a história de um Deus que estava me seguindo. Et il a fini par me rattraper. E Deus um dia conseguiu me pegar. Quand j'étais enfant, Quando eu era criança, je voyais les merveilles du monde, eu via as maravilhas do mundo, les oiseaux, la Os pássaros. nature, et je me disais, il doit y avoir un Dieu. os pássaros, as árvores. Eu pensava, deve ter um Deus atrás disso tudo. Mais le Dieu que je voyais dans les églises, O Deus que eu via nas igrejas, ce Dieu qui laissait mourir des enfants, eu dizia, o Deus que deixa a criança morrer. ce Dieu qui prenait une terre à un peuple pour la donner à un autre E eu peuple, via na Bíblia aquele Deus que pegava a terra de um para dar para outro. ne me convenait pas. Eu não conseguia entender esse Deus.
Et puis un jour, Então um dia, un jeune homme est venu me trouver uma pessoa jovem veio me ver. qui avait créé une école Essa pessoa havia criado uma escola qui est toujours la seule école chrétienne en que Belgique. continua sendo a única igreja, a escola evangélica da Bélgica. Et il m'a dit, Ele me disse, tonton, titio, parce que c'était le fils de mon frère, na verdade era o filho do meu irmão. je voudrais savoir si je peux rester directeur d'école Eu gostaria de saber se eu ainda posso continuar sendo diretor de escola et en même temps être e pasteur. ao mesmo tempo me tornar pastor. Et je voudrais travailler 1 an avec toi. Mas durante esse tempo eu gostaria de trabalhar 1 ano com você. Et pendant 1 an, E durante 1 ano il a travaillé. ele trabalhou comigo. Mais je crois que nous avons passé autant de temps à discuter de Dieu qu'au travail. Na verdade, a gente passava o mesmo tempo discutindo sobre Deus que o tempo que a gente passava trabalhando. Et le 28 mars 99, Então, no dia 20 de março de 1999, dans une chambre d'hôtel num quarto de hotel, à 600 km au sud de Shanghai, a 600 quilômetros ao sul de Xangai, il m'a dit, tonton, c'est peut-être le moment de donner ta vie à Dieu. ele me disse, titio, talvez hoje seja o dia em que você deveria entregar sua vida para Deus. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Eu vou contar para vocês o que me aconteceu. Je vous demande de comprendre Eu gostaria que vocês entendessem que je n'ai aucun mérite, que eu não tenho nenhum mérito, parce que très vite, vous allez porque rapidamente vocês vão entender uma savoir coisa, que je vais sombrer dans le coma. que eu entrei num estado profundo de coma. Donc, je n'étais pas capable de prier, Eu não conseguia orar, je n'étais pas capable de réunir mes forces. eu não tinha condições de encontrar força em mim. Mais Mas- je suis le résultat de la prière. Eu sou, na verdade, o resultado da oração. La prière de mon frère, A oração do meu irmão, la prière de ma famille, a oração da minha família, la prière de mes amis. a oração dos meus amigos. Un peu partout, Em todo lugar que eu ia, des églises ont prié pour moi. as igrejas oravam por mim. Je vous ai dit Eu disse qu'en 88, j'avais vendu mon que portefeuille em 98 eu vendi a minha empresa de seguros et que j'étais entré chez un homme d'affaires important. e eu comecei a trabalhar por esse homem importante de negócios. Le 20 juin 89, un an plus tard, No 20 de junho de 89, um ano depois, je passe mon examen de pilote d'avion. eu fui passar um exame de piloto de avião, o que eu fazia Je suis todos os 6 suis meses. pilote d'avion et depuis 11 ans, Depois de 11 anos, eu era piloto de avião. je m'amuse beaucoup, je fais de l'acrobatie, je fais un Eu peu de tout. gostava de me divertir fazendo acrobacia. Et je dois passer mon examen médical, E eu tinha que passar então o meu exame médico, comme tous les ans. como todas as pessoas. Et là, le médecin me dit, Monsieur Maréchal, asseyez-vous. E o médico então me disse: "Seu Marechal, sente-se. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. É porque eu acabei de ver a minha família chegando, eu fiquei emocionado. Il vous reste Pardon, j'ai vu ma famille rentrer, donc j'étais rempli d'émotion. Je suis désolé. O médico me disse então: Senhor Marechal, o senhor tem apenas 2 meses para viver. C'est l'émotion, c'est rien. Il me dit, il vous reste 2 mois et demi à vivre. Então ele me disse: Senhor Marechal, daqui a 2 meses o senhor vai morrer. Rassurez-vous, lui, il est mort. Não se preocupe, esse médico já morreu Moi, ça va. e eu estou muito bem aqui. En fait, à moi tout seul, j'ai été une petite usine à Na cholestérol. verdade, o meu corpo é uma usina que fabrica colesterol. Et le 18 août 89, Então, no dia 18 de junho de 89, on a dû me faire une opération à cœur ouvert. eles fizeram uma operação com o coração aberto. On m'a fait 5 pontages. Me fizeram 5 pontes de safenas. Ça a été à l'époque une très longue opération. Na época foi uma operação muito longa. Et l'anesthésie a duré 27 heures. A anestesia durou 27 horas. Mais j'ai récupéré toutes mes capacités Mas eu physiques. continuei, eu recuperei todas as minhas capacidades físicas. En 2001, Em 2001, j'ai de nouveau eu des problèmes, des douleurs dans le bras. eu tive então um problema de dor no braço. Et on m'a mis un stent E me colocaram então um stent dans une artère qui n'était pas pontée. numa artéria que ainda não tinha sido trabalhada. Un stent, c'est un ressort Um qui stent écarte l'artère pour é laisser uma passer le mola sang. que abre a veia para que o sangue possa circular. Et le 5 mai 2006, No dia 5 de maio de 2006, j'étais à 1000 km de chez moi. eu estava a 1000 quilômetros de minha casa Et quand je me lève, je ne suis pas bien. e eu acordei e não estava me sentindo muito bem.
Je me demande comment je vais faire 1000 Eu km fiquei en pensando, voiture. como que eu vou fazer 1000 quilômetros para voltar para casa? Je prends mon petit déjeuner, Tomei então meu café, après avoir pris ma douche, depois de ter tomado banho, et chargé ma voiture. coloquei a mala no carro. Je vais saluer la patronne, Fui então dizer tchau para a dona do hotel. et quand j'entre dans la cuisine, Quando eu entrei na cozinha, j'ai l'impression que quelqu'un vient de me planter une hache dans la eu tête. tive a impressão que alguém estava batendo com um machado na minha cabeça. Je m'assieds par terre Eu sentei no chão. et je dis, Marianne, Eu disse, Mariane, appelez une ambulance chame uma ambulância et dites-leur que je fais un accident vasculaire e cérébral. diga para os médicos que eu estou tendo um AVC. Quand les pompiers arrivent, Quando os enfermeiros chegaram, il me reste 2 minutes et après je tombe dans le coma. eu fiquei 2 minutos sentados e depois eu entrei em estado de coma. On me conduit à 20 km de là dans un hôpital. Me levaram a 20 quilômetros daquele hotel para um hospital. Quand j'arrive, je suis aveugle Quando eu cheguei, eu já estava cego et paralysé des 4 e membres. paralisado dos 4 membros. Et les médecins, après 2 heures, E os médicos, depois de 2 anos, 2 meses, 2 horas, disent qu'il n'y a plus rien à faire. não tem nada que possamos fazer por ele. En tout cas, nous, on n'est pas capable. Pelo menos aqui não temos o que fazer. Et on m'envoie dans un autre hôpital à 60 km Me de là. levaram para um outro hospital a 60 quilômetros dali. Les 9 neurochirurgiens qui reçoivent l'examen E naquele hospital haviam 9 neurocirurgiões que receberam o exame par Internet pela internet. disent, après consultation, Eles ficaram conversando entre eles il y en a 7 qui disent, c'est fini. e 7 disseram, com esse diagnóstico, esse homem está morto. Il sera mort quand il arrivera. Ele vai chegar morto aqui no hospital. Et 2 médecins, 2 dentre os 9, dont une femme, uma delas sendo a chefe de qui est chef serviço, de service, uma doutora, dit, attendez, on va ela voir. disse, vamos ver o que a gente pode fazer. Quand j'arrive, Quando eu cheguei, la première chose, on me fait une trachéotomie a primeira coisa que eles fizeram foi uma traqueotomia, parce que je suis en train de mourir étouffé. que eu estava morrendo sufocado. On m'emmène en salle d'opération E isso fizeram no estacionamento. Depois me levaram para uma sala de operação et on me fait une première trépanation. e eles fizeram uma primeira trepanação. Une trépanation, on fait un trou, on soulève l'os A trepanação é E fazer não um vai dar no buraco cerveau. no crânio e levantar o osso et puis on va dans le cerveau. e depois eles entram no cérebro. Et là, on m'enlève 1,5 litre de E sang. lá eles tiraram 1,5 litro de sangue da minha cabeça. Dans les 11 jours qui vont suivre, Nos 11 dias que se seguiram, je serai encore trépané 2 fois. eles fizeram 2 outras trepanações. Après une dizaine de jours, Depois de 10 dias mais ou menos, les médecins appellent mon frère os médicos chamaram E o mon meu fils. irmão e o meu filho et disent, e disseram, ne venez plus, nem venham mais aqui no hospital. on vous appellera. Quando acontecer, nós ligamos para vocês. Ce qu'ils ne leur avaient pas dit à ce moment-là, O que os médicos não disseram para o meu irmão, c'est que j'étais mort que cérébralement. na verdade eu já estava no estado de morte cerebral. Ça veut dire que l'électroencéphalogramme était plat. O encefalograma estava plano. Après 3 ou 5 minutes où le cerveau n'est pas alimenté, 3 e 5 minutos depois que isso acontece, o cérebro não está sendo mais alimentado il est détruit. e ele é completamente destruído. Et l'hôpital a l'autorisation Naquele momento, o hospital tem o direito de prélever les organes. de abrir o paciente e retirar os órgãos. Je suis resté plusieurs semaines en mort cérébrale. Eu permaneci várias semanas em estado de morte cerebral. Après 46 jours, Depois de 46 dias, ma cousine a demandé si elle pouvait appeler ma femme. a minha prima perguntou se os médicos poderiam ligar para a esposa dele. Nous étions séparés à ce moment-là Naquela época nós estávamos separados parce que j'avais un caractère porque eu épouvantable tinha um caráter terrível, uma personalidade terrível. et en plus elle est italienne. E a minha esposa é italiana. Ma cousine met le téléphone sur mon oreille Minha prima colocou o telefone na minha orelha et ma femme me dit e minha esposa me disse: tu m'as toujours promis de ne pas me quitter. você prometeu que nunca me deixaria. Tu m'as promis que tu ferais ton chemin avec moi jusqu'au bout. Você prometeu que a gente ia fazer ia andar juntos, caminhar juntos durante toda a vida. J'ai besoin de toi. Eu preciso de você. Je t'en prie, reviens. Et à ce moment-là, Volte para mim. quelqu'un dans la chambre remarque
que les larmes coulent de mes yeux. Naquele momento, os médicos olharam e disseram: olhem, as lágrimas escorrendo dos olhos dele. Et les médecins décident de ne pas me Foi débrancher. naquele dia que os médicos decidiram de não desligar as máquinas. 5 jours plus tard, 5 dias depois, je me réveille du coma, mais je n'ouvre pas les yeux. eu acordei assim, mas não abri meus olhos. Je ne sais pas que je suis à l'hôpital, Eu não sei que eu estou no hospital, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, não sei do que me aconteceu, mais il y a près de moi une présence mas eu sinto ao meu lado extraordinaire. uma presença. Et cette présence me dit, E essa presença me diz: tu crois me connaître, você pensa que me conhece? tu crois que je suis amour, Você pensa que eu sou amor? et tu as raison. Você tem razão. Mais je vais te montrer que je suis douceur. Mas eu vou te mostrar que eu também sou doçura. Et puis j'ouvre les yeux. Aí eu abri os olhos. Et là, je vois un médecin avec un masque. E eu vejo médico usando máscara. Et je dis, docteur, vous pouvez enlever votre masque, je vous ai reconnu. Ah, pode tirar a máscara, eu te reconheci. Voilà, l'histoire est belle. Elle aurait pu se terminer comme ça. A minha história poderia ter terminado assim. Mais 5 jours plus tard, 5 dias depois, je vois mon fils qui tire la tête. eu vejo meu filho triste, cara fechada. Je lui demande pourquoi. Falei: meu filho, o que está acontecendo? Et il me dit, voilà papa, on t'a fait une résonance magnétique du cerveau. Ele falou: papai, os médicos fizeram uma ressonância magnética do teu cérebro Et tu as des cavernomes. e você está com cavernomas. Je ne sais pas ce que c'est des Eu cavernomes. não sabia o que eram cavernomas. On m'explique que c'est un trou qui se fait dans le cerveau, Aí me explicaram que é um buraco que se cria no cérebro, qui se remplit de sang et de diverses saletés, que se enche de sangue e de infecções et qui fait une tumeur. e que forma um tumor. Je dis, bon, ben, s'il faut, on va enlever Ah, eu la disse: tumeur. tudo bem, os médicos vão tirar o tumor. Il dit, papa, Mas ele diz: papai, tu as 43 cavernomes. você está com 43 tumores. J'ai dit, bon, c'est bien. Eu falei: tudo bem, Il me dit, papa, papai, je viens de te dire que tu vas o mourir. que eu estou te dizendo é que você vai morrer. Je dis non. Eu disse: não. Ce Dieu auquel tu ne crois pas, Esse Deus em quem você não crê, ce Dieu qui a été contre la décision de tous les médecins, esse Deus que decidiu fazer outra coisa que os médicos haviam decidido qui fazer, m'a fait sortir d'un AVC, esse Deus que acabou de me tirar de um AVC, c'est pas pour me laisser mourir. ele não me tirou Pour desse 43 AVC tumeurs. para que eu morresse Je suis transféré dans le plus grand com hôpital 43 belge. tumores. Eles me levaram então para o maior hospital da Bélgica Le chef de la neurochirurgie e o chefe da neurocirurgia, me demande s'il peut refaire une résonance ele falou: magnétique. nós gostaríamos de fazer uma outra ressonância do teu cérebro. Le lendemain, il débarque dans ma chambre No avec une dia dizaine seguinte, de ele médecins. entrou com 10 outros médicos no meu quarto. Il me dit, monsieur, j'ai les résultats de vos examens. Falou: seu Marechal, nós temos aqui os resultados dos exames. Je dis, oui, je sais. Eu falei: eu sei. Il me dit, qu'est-ce que vous savez? O que o senhor sabe? Mais que j'ai 43 tumeurs et que je vais mourir. Eu falei: porque eu tenho 43 tumores na minha cabeça e que eu vou morrer. Il me dit, monsieur, vous n'avez plus rien. Ele disse: não, os tumores desapareceram. Et je me souviens que 2 jours après, Eu me lembro ainda que 2 dias depois, un médecin est venu s'asseoir sur mon lit. outro médico veio se sentar sobre minha cama. Il m'a dit, monsieur, dans 2 ans, Ele disse: seu Marechal, daqui 2 anos, quand vous raconterez votre histoire, quando você vai contar essa história, personne ne vous croira. ninguém vai crer no Senhor. J'ai tout de suite appelé le médecin qui m'avait opéré à cœur ouvert Na mesma hora eu liguei para o médico que tinha me operado do coração, en 89 em 89. et je lui ai dit, si j'écris un livre, Eu falei: se um dia eu escrever um livro, est-ce que tu veux bien faire la préface? você poderia escrever o prefácio? Il me dit oui. Ele disse sim. Et dans la préface, il écrit, E no prefácio do meu livro ele escreveu: Guy est un miraculé de la médecine. Gui é um milagre da medicina. Personne n'est jamais sorti vivant Ninguém conseguiu sair vivo d'une hémorragie méningée massive de uma hemorragia meningère massiva du tronc cérébral. do tronco cerebral. Et la disparition des 43 E o tumeurs desaparecimento dos 43 tumores confine au paranormal. é o que nós chamamos de paranormal. Je veux simplement terminer en vous disant ceci. Eu gostaria de terminar dizendo isso para vocês. Ma vie d'avant l'accident A minha vida antes desse acidente cerebral prouve que, comme pour tout le monde, mostra que todo mundo, je n'avais aucun mérite. que como todo mundo eu não tinha mérito algum. Elle prouve aussi Ela mostra também que toutes les paroles de la Bible sont précises et justes. todas as palavras da Bíblia são precisas e justas. La Bible dit, vous ne recevez pas A Bíblia diz: se você não recebe, parce que vous ne demandez é pas. porque você não pede. Vous ne recevez pas Você não recebe parce que vous demandez mal. porque você não sabe pedir.
Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Tudo que que pedires ao Pai em meu nome, Croyez que vous l'avez obtenu crendo que já recebeste, et vous le verrez e s'accomplir. vocês verão se cumprir. Je vais aller me rasseoir pour laisser continuer le culte. Eu vou me sentar para que o culto continue. Et pour tous les gens ici Por todos que estão aqui, qui sont malades, que estão doentes, j'implorerai le Seigneur eu gostaria de orar para que o qu'il Senhor fasse pour vous ce qu'il a fait pour moi. fizesse por você aquilo que Ele fez Je por mim. n'ai aucun pouvoir. Não tenho nenhum Je n'ai poder. pas de ministère de guérison. Eu não creio que eu tenha nenhum Je ministério n'ai de pas de cura. don. Dieu m'utilise Deus me tem me utilizado pour prier pour les autres. para orar pelas Je vous pessoas. remercie de m'avoir écouté. Obrigado de ter me recebido.
É meio estranho ter que pregar em francês aqui no Rio de Janeiro. Antes de compartilhar um texto da Bíblia, eu vou cantar, que me pediram para cantar depois, mas geralmente depois de pregar, minha voz foi embora. E a música que nós vamos cantar, eu com a ajuda da Veronique, você sabe? É uma música de Gabriel Fauré, que é um compositor francês, que alguns devem conhecer, os que são aficionados da música clássica. Eu vou traduzir para vocês o que o canto diz. Se a voz de uma criança pode subir até o Senhor, meu Pai, escute então, de joelhos, a oração de Jesus. Se o Senhor me escolheu para anunciar a Tua palavra na terra, eu gostaria de Te servir, Rei dos Reis, luz. Nos meus lábios, Senhor, coloque a Tua verdade salvadora, para que aquele que duvida ainda, com humildade, Te adore. Senhor, não me abandone e me dê a doçura necessária para ajudar aqueles que sofrem, para curar aqueles que estão sentindo dor, que estão na miséria. Senhor, se revele a mim, Senhor, em quem eu creio e em quem eu espero. É por você que eu vou sofrer e morrer na cruz do Calvário.
Et c'est vraiment un sujet de joie pour ceux qui nous écoutent en France ou ailleurs. Para aqueles que nos escutam na França e em outros lugares, C'est un sujet de joie de pouvoir partager la parole du Seigneur à Rio. é um motivo de alegria de poder compartilhar a palavra do Senhor aqui no Rio, En français. em francês. Pardon. Nós pedimos a ele que pregasse em francês, porque os irmãos sabem que nós estamos transmitindo pela internet. E como no último culto nós convidamos 29 igrejas francófonas, 28 da França e uma do Haiti. Então, por isso, nós pedimos a ele que pregasse em francês. Ok. Voilà, donc c'est un privilège de pouvoir prêcher en français chez moi. É um privilégio de poder pregar em francês na minha casa. Donc si quelqu'un m'écoute en France, Então, se alguém estiver me escutando na França, bonsoir à tous boa noite a todos et un bonjour depuis le Brésil. e um bom dia daqui do Brasil. Voilà, donc en fait je porte ce béret rouge Bom, eu estou usando esse boné vermelho et cette cinta rouge aussi, e este cinto vermelho também, avec le symbole du Pays Basque. com o símbolo basco. Et donc le Pays Basque, c'est la région de France où Suzanne et moi, ma femme, et mes deux filles Mélanie et Stéphanie, pardon. Le Pays Basque, c'est la région O País Basco é a região où ma femme et moi, onde minha esposa e eu, avec mes deux filles Mélanie et Stéphanie, com as minhas duas filhas, Melanie e Stephanie, habitons. C'est là où nous habitons maintenant. moramos atualmente. C'est là où nous exerçons notre ministère auprès de l'Église baptiste de Biarritz. É onde nós exercemos o nosso ministério na Igreja Batista de Biarritz. Voilà, et vous serez les bienvenus au Pays Basque si vous êtes jamais en France. E vocês serão todos bem-vindos lá em Biarritz quando estiverem lá. Et donc je voulais lire avec vous dans 2 Corinthiens, Eu gostaria de ler com vocês no livro de 2 aos Coríntios, verset 14 versículo 14 et 15. e 15. Une Bible en portugais? Vou pedir ao pastor para fazer a leitura em português. Ok, je vais lire d'abord en français. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Eu estava 14. Isso. 2 Coríntios 2. 2. 2, 14. Assim como vocês nos entenderam em parte, venham entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulhamos de vocês no dia do Senhor Jesus Cristo. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los. Esse não, é 2 Coríntios. Je vais parler en portugais. 2 Coríntios 2. 14, 15, 16. 14, 15, 16. Eu também falo português muito bem. Que eu sou francês, mas eu nasci em Cabo Frio. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Correto? Très bien. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Et en fait, le texte finit en disant
et qui est suffisant pour ces choses. O texto termina dizendo que é suficiente para estas coisas. Qui peut vraiment vivre ces choses? Quem pode realmente viver essas coisas? Qui peut vraiment comprendre ces choses? Quem pode realmente compreender essas coisas? En fait, les choses de Dieu sont si sublimes, Na realidade, as coisas de Deus são tão elles sublimes, sont si incroyables, elas são tão inacreditáveis, que Dieu est le seul à pouvoir le faire et le vivre. que Deus é o único a poder fazê-las e vivê-las. Dieu est le seul à pouvoir faire ce qu'il nous dit de faire ici, en fait. Deus é o único que realmente pode fazer aquilo que Ele nos diz para fazer aqui. La première chose qu'il dit ici, c'est qu'en Christ, Dieu nous fait triompher toujours. A primeira coisa que Ele nos diz é que em Cristo Deus nos faz triunfar sempre. Dans toutes les circonstances de notre vie, Em todas as circunstâncias da nossa vida, dans toutes les situations, em todas as situações, que vous soyez riches, sejam vocês ricos, pauvres, pobres, bien, estejam bem, malades, doentes, en Christ, Dieu nous fait triompher toujours, em Cristo Deus nos faz sempre triunfar, en toutes circonstances. em todas as circunstâncias. Et il a des... On peut bouger? Oui. On peut bouger. Il a des jours, Há dias, on se réveille comme ça, a gente acorda assim, et on se dit, bon, il fait pas beau. e a gente diz, hoje o dia não está bom. L'Allemagne nous a battu 7-1. A Alemanha nos ganhou de 7-1, Et nous, on est, oh là là, e nós então ficamos assim, triste, tristes. triste. Même quand l'Allemagne nous bat 7-1, Mas mesmo a Alemanha tendo ganho de nós de 7-1, Dieu nous fait triompher en Christ. Deus nos faz triunfar em Cristo. Que vous gagnez au loto Que vocês ganhem na loto ou pas, ou não, Dieu vous fait triompher en Christ. Deus nos faz triunfar em Cristo. Toujours. Sempre. Dites avec moi, toujours. Digam com Ele, toujours. Toujours. Dieu nous fait triompher en Christ dans toutes circonstances. Deus nos faz triunfar em Cristo em todas as circunstâncias. C'est pas parce que nous sommes bien en nous-mêmes. Não é porque nós estamos bem ou somos bem. Guy a dit qu'il ne méritait rien. Gui disse que ele não merecia nada. Mais Dieu a fait Guy triompher en Christ. Mas Deus fez Gui triunfar em Cristo. Quand est-ce que Dieu a touché la vie de Guy? Quando Deus tocou a vida de Gui, Il était dans quel état? ele estava em que estado? Dans quel état? Em que estado ele estava? Guy. Gui. Il était, pour la médecine, il était mort. Dieu a agi dans sa grâce parce que lui ne le méritait pas. Deus agiu na sua graça porque ele não merecia. Et pour la première fois, il comprend. Pela primeira vez ele entende. Donc Dieu a travaillé dans le coma, 51 jours dans le coma. Deus trabalhou nos 51 dias de coma do Gui. Et lui, il était dans le coma, hein? E ele estava em coma. Il ne bougeait pas, Ele não se mexia. il ne chantait pas. Ele não cantava. Mais Dieu l'a fait triompher en Christ. Mas Deus o fez triunfar em Cristo. Triompher en Christ, c'est pour pouvoir triompher en Christ. Para poder triunfar em Cristo, La première chose à faire, a primeira coisa a fazer c'est de croire en lui. é crer nele. Croire, c'est prendre possession. Crer é tomar posse. Croire, c'est pas se créer. Croire, c'est pas seulement je crois. Dieu est là et moi je suis là sur terre. Dieu est au ciel et moi je suis sur terre. Crer não é apenas dizer Deus está lá no céu e eu estou aqui. Non, non, en fait, le triomphe du Christ, Na realidade, o triunfo de Cristo c'est un genre de défilé. é tipo de falha. Défilé. Défilé. De desfile. Défilé.
Oui, c'est un défilé. Alléluia! C'est un défilé. É um desfile. C'est un défilé romain. É um desfile romano. Il y a le général Tem o general assis sur son cheval sentado no seu cavalo et derrière, e atrás il a des gens qui jouent de la trompette. tem pessoas que vão tocando, Qui jouent. tocam. Il a des femmes qui jettent des fleurs. Des femmes qui jettent des fleurs comme ça. E atrás vem as mulheres jogando flores. Et derrière, l'armée romaine. E atrás vem o exército romano. Et les ennemis enchaînés. E os inimigos vêm Acorrentados. acorrentados. Eu falo português fluentemente. Et les ennemis, ça c'est le triomphe romain. Esse é o triunfo romano. Chaque fois que Rome envahissait un pays européen, Cada vez que Roma invadia um país et ils se battaient contre l'ennemi, e lutava contra o inimigo, ils amenaient les ennemis à Rome eles levavam os inimigos para Roma et ils défilaient avec eux dans les rues de Rome. e desfilavam com eles pelas ruas. Vous avez vu ça Vocês viram isso dans les films? nos filmes? Oui? Qui a vu ça dans les films? Quem viu isso nos filmes? Ben-Hur, Ben-Hur. Covalso Domini, le défilé, on appelait ce défilé le triomphe. Nós chamamos esse desfile de O Triunfo. Devant, on avait un général. Então, na frente havia um general. C'est qui votre général? Quem é o seu general? C'est qui votre général? Quem é o seu general? C'est qui? Quem é? Dites avec moi, Jésus. Jésus. Mon général, c'est Jésus. Jésus est devant. Jesus está na frente. Il est le général, Ele é o general, un général crucifié, um general crucificado, un général ressuscité. um general ressuscitado. Il a vaincu la mort. Ele venceu a morte. Il a vaincu le diable. Ele venceu o diabo. Il a vaincu le péché. Ele venceu o pecado. Il a vaincu l'enfer. Ele venceu o inferno. Et tous nos ennemis, E todos os inimigos, la mort, a morte, dites avec moi, la mort, le péché, le diable, l'enfer, ils sont tous enchaînés. eles estão todos acorrentados. Et Jésus, E Jesus, le général Jésus, o general Jesus, est vainqueur. é vencedor. Je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Apocalypse. Vocês conhecem o livro do Apocalipse? Oui, Apocalypse. Si. En français, on dit Apocalypse aussi. Dans Apocalypse, c'est écrit, O Apocalipse foi escrito, está escrito que la bête que a besta qui surgit de la mer, que surge do mar, la bête qui surgit de la terre, a besta que surge da terra, le dragon, o dragão, o dragão, sont des ennemis du Seigneur são inimigos do Senhor et de son peuple. e do seu povo. Mais l'agneau, Mas o cordeiro, notre général, est aussi un agneau. nosso general, é também Un agneau. cordeiro. Dites avec moi, agneau. Agneau. Encore, agneau. Le général Jésus, O general Jesus c'est un agneau. é cordeiro. Un agneau immolé, Cordeiro imolado, mort morto et ressuscité. e ressurreto. Et dans Apocalypse, c'est écrit que l'agneau E em Apocalipse está escrito que o cordeiro a vaincu la bête, venceu a besta, l'autre bête, a outra besta, le dragon, o dragão, la Babylone, a Babilônia, et tous les élus aussi ont vaincu ses ennemis avec lui. e todos os eleitos também venceram todos esses inimigos. Dites avec moi, élu. Digam com ele: Élu. Je suis un élu. eu sou eleito. Et vous? E você? Aussi. Aussi. Est-ce que c'est vous qui avez vaincu les deux bêtes?
Foram vocês que venceram as duas bestas? C'est vous? Foram Non, vocês? c'est Jésus. Tem que fazer biquinho. Jésus. Jésus a vaincu tous nos ennemis. Jesus venceu todos os nossos inimigos. Donc c'est en lui que Dieu nous amène en triomphe. Então é em Jesus que Deus nos leva em triunfo. Avant, on était comme ça. Antes nós éramos assim. 7-1, 7 anos, 7-1, 7 anos, 7-1. 7-1. Et un jour, on regarde Jésus E um dia a gente olha para Jesus et dit, Jésus e aí a gente diz: Jesus a vaincu mon venceu ennemi. meu inimigo. Et vous savez, E vocês sabem, nous avons un grand ennemi. nós temos Un grand ennemi. grande inimigo. C'est qui? Quem é? C'est qui votre ennemi? Quem é seu inimigo? Moi. Dites moi. Moi. Je peux être un ennemi. Eu sou talvez o meu inimigo. C'est pour cela que Paul dit, j'ai été moi-même crucifié avec Jésus. Por isso Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo. Pour que Dieu puisse te conduire en triomphe, Para que Deus possa conduzir você em triunfo, tu dois rester à la croix, você deve ficar na cruz, au pied de la croix, aos pés da cruz, pour être vainqueur avec Jésus. para ser vencedor com Jesus. C'est pas toi qui es fort, Não é você que é forte, c'est Jésus qui est vainqueur. é Jesus que é vencedor. Lundi, Segunda-feira, mardi, terça-feira, dimanche, domingo, samedi, sábado, je suis vainqueur en Jésus. eu sou vencedor em Jesus. Car Dieu m'a mené avec Jésus dans son triomphe. Pois Deus me levou com Jesus ao seu triunfo. C'est comme, excusez-moi, l'église baptiste, mais c'est peut-être comme une école de samba qui passe dans ta rue. Me desculpem, Igreja Batista, mas é como uma escola de samba que vai passando na rua. Je suis vainqueur. Eu sou vencedor. Et toi, tu es spectateur. E você é espectador. Et là, le défilé qui passe, E lá o desfile está et qui passando, passe, vai passando, et qu'est-ce que tu fais? Tu regardes seulement. e você só olha. Mais Jésus qui est là, Mas Jesus que está il dit, ali, viens, ele diz: venha, viens avec moi, venha comigo, viens avec moi. venha comigo. Et on va rentrer dans son défilé avec lui. Yeah. Et nos ennemis restent derrière nous. E nós vamos entrar no desfile com ele e os nossos inimigos ficam atrás de nós. Ne soyons pas de spectateurs, Não sejamos espectadores, mais laissons le Seigneur nous conduire dans ce triomphe. mas deixemos o Senhor nos levar em triunfo. Nous pouvons rester avec nos fardeaux Nós podemos ficar com os nossos fardos on est spectateur. como espectadores, Juste, on regarde passer Jésus. só olhando Jesus passar. Mais Jésus nous appelle à laisser notre fardeau avec lui Mas Jesus nos convida a deixar o nosso fardo com Ele et rentrer dans son triomphe e a entrar no seu triunfo tous les jours de notre vie. todos os dias da nossa vida. Amen. Amém? Dites avec moi, Digam com Ele: en Christ, Dieu Dieu nous fait nous fait triompher triompher tous les jours. tous les jours. Amen. Amém. Merci Seigneur. Obrigada, Senhor, Car en Christ, pois em Cristo tu nous as fait triompher. Tu nos fizeste triunfar Et nous sommes libres. e nós somos livres. Tu as détruit les chaînes Tu destruíste as cadeias et nous pouvons marcher librement, e nós podemos andar livremente, sans peur. sem medo. Tu as crucifié notre peur. Tu crucificaste o nosso medo. Tu as détruit la mort, Tu destruíste a morte l'enfer, e o inferno, le diable. o diabo. Et maintenant nous sommes libres.
E agora nós somos livres. Je te prie que les frères et sœurs ici ce soir, Eu oro para que os meus irmãos e irmãs, nesta noite, et tous ceux qui nous regardent, e todos os que estão nos vendo, puissent connaître ce Jésus libérateur. possam conhecer esse Jesus libertador. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só gostaria que vocês ficassem conhecendo a minha irmã, que está aqui, o meu sobrinho, minha prima e meu primo, que vieram de Cabo Frio. A gente não consegue nem cantar depois de ver a sua família, né? Que eu não vejo, ainda não tinha visto desde que eu cheguei no Brasil. Obrigado. Maintenant, je vais demander au pasteur Damasceno de me traduire en portugais. Estou pedindo a ele para me traduzir em português, parce que nous sommes très contents de les avoir ici avec nous. Nós somos muito felizes de termos o Júnior aqui conosco. Le pasteur Junior et monsieur Guy Maréchal sont très bienvenus parmi nous. Júnior e Guy Maréchal são bem-vindos em nosso meio. C'est la première fois qu'ils sont avec nous et qu'ils font partie de notre culte. É a primeira vez que eles vêm aqui, que estão aqui, vêm à igreja e fazem parte do nosso culto. Et maintenant, nous aimerions vous inviter à vous lever. Eu gostaria de pedir que se levantassem, ficassem de pé. Nous allons alors tous chanter Père, unis-nous tous. E nós vamos cantar juntos, Pai, faz-nos um. C'est notre prière É a nossa oração chantée cantada pour que les Brésiliens et tous les francophones, para que todos os brasileiros e todas as pessoas que falam francesa, surtout les francophones, principalmente os francofones, pour que nous soyons tous en Christ. porque nós possamos ser em Cristo. Et je demande aussi à l'Église Eu gostaria de pedir à igreja de prier pour la France que orasse pela França et pour tout le pays francophone, e por todos os países de fala francesa, parce qu'ils ont aussi besoin de Jésus. porque essas pessoas precisam de Jesus. Et nous sommes en train de participer d'un projet Nós fazemos parte de projeto dont le but, do qual ou objectif, o objetivo c'est justement de parler de Jésus, de pedir para Jesus, de parler de falar de Jesus à tous les francophones, a todas as pessoas de fala francesa, soit ici au Brésil no Brasil ou alors ailleurs dans le monde. e em todos os lugares do mundo. Alors je vous demande de vous donner les mains Eu gostaria de pedir que dessem as mãos. et nous ici nous ferons la même chose. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nous allons d'abord chanter en français Primeiro nós vamos cantar em francês et puis nous allons tous chanter en e portugais. depois todos vamos cantar em português. Et ensuite, j'aimerais demander au pasteur Israël de prononcer la bénédiction apostolique et après, le pasteur Junior Damasceno fera la même chose. Então, o pastor Israel dará a bênção apostólica em português e o Júnior em francês. Crois à ton amour.
Quero convidar o pastor Gease Costa, que está indo para a França como missionário nos próximos meses, para que possa, então, nesse momento, fazer oração apostólica em português. Ele está também aprendendo francês, e depois o pastor Júnior fará em francês. C'est lui qui fera la bénédiction en portugais. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós aqui, sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo, no Brasil, na França, em toda a terra, até que Jesus venha. Amém. Que la grâce du Seigneur Jésus, que la paix que nous donne le Saint-Esprit, que les bontés du Seigneur qui se renouvellent à chaque matin, soient avec tous les peuples de la terre, avec les peuples de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et de l'Afrique francophone, et avec toutes les personnes qui parlent le français. Au nom de Jésus. Amen. Se vocês gostariam de adquirir os nossos livros, eles estão à venda lá embaixo. E se vocês precisarem de um autógrafo, será gratuito.